Boa noite, pessoal. Então, no dia de hoje, nós vamos estudar sobre organizações, tá? Então, a gente tem falado, né, sobre cultura organizacional, clima organizacional. Então, a gente tem falado sobre organizações, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o que são organizações, né? O conteúdo, então, da nossa disciplina, o conteúdo programático, a gente já conseguiu concluir. Então, estou trazendo algumas discussões que eu acredito ser pertinente e importante para a discussão da nossa disciplina, né? Então, hoje, esse será o nosso conteúdo de hoje. Estou encaminhando para vocês também o texto de apoio, a qual eu utilizei para embasar, né, a nossa aula de hoje, então. Então, as organizações, elas são bastante antigas, né? A criação de uma organização. Elas surgiram no processo de sedentarização do homem. O que é o processo de sedentarização? Quando o homem ele deixou de ser nômade e torna-se sedentário, né? Ou seja, ele começa a se fixar em um determinado local, descobrindo assim a agricultura, né, a pecuária, criando um modo de vida em sociedade e criando as estratificações sociais. Então, é nesse momento que começam a surgir as organizações, principalmente as organizações militares e as organizações religiosas, que foram os primeiros tipos de organizações que surgiram. As militares para defesa, né? Então, por exemplo, defesa da produção agrícola, né? Defesa das áreas de plantação, né? Defesa da sociedade organizada e as organizações religiosas como forma de manter a relação com os deuses, né? E aí essas organizações, o objetivo era justamente facilitar a vida em sociedade, para que as pessoas se organizassem melhor nessa nova forma de organização, que era uma organização, né, social e não mais tanto individual. Então, o que são organizações, né? As organizações, elas são instrumentos que o homem criou para encontrar soluções frente aos inúmeros problemas que a vida apresentava. Então, existem inúmeras organizações, né? E cada organização, ela tem sua tarefa específica, né? Então, as organizações, elas surgiram justamente com esse propósito, de criar soluções para a vida do homem, né? Com o passar do tempo, então, novas organizações elas foram sendo criadas para o desempenho de tarefas que o homem individual sozinho eles já não conseguiam mais resolver. As finalidades e objetivos próprios definidos pelas instituições vêm no sentido de buscar satisfação para as necessidades sentidas por seus membros. Então, satisfaz as necessidades específicas, né? Como eu falei antes para vocês, as organizações elas se especificam em tarefas diferentes, né? Por exemplo, organização escolar, né? Então, na escola, a organização da escola se especializa na questão da educação. As organizações da saúde, né, se especificam na tarefa de lidar com a questão da saúde, né? Organizações empresariais, lidar com a questão dos negócios, né? Então, cada organização ela possui uma tarefa bastante específica, né? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, que é tirada do próprio texto, né, que eu vou encaminhar para vocês também, que mostra as características das organizações. Então, quais as características, né? Ela é formada por um conjunto de pessoas ou um grupo. Ela tem objetivos e finalidades também próprios, né? Como eu falei antes para vocês, cada organização ela se define por um objetivo específico. As pessoas que fazem parte dessa organização, elas têm interesses e valores em comuns, possuem formas próprias de relacionamento dentro delas, possuem hierarquias e coordenações definidas. O espaço de atuação, então, ele é delimitado, como eu falei antes para vocês, devido às suas tarefas específicas, né, aos seus objetivos específicos, então ela tem uma definição específica e uma atuação também delimitada. Tem uma relativa continuidade no tempo, ou seja, a instituição religiosa, por exemplo, surgiu com os homens sedentários e até hoje ela existe, né? Então ela tem uma continuidade no tempo. Elas não são passageiras, elas são por muito tempo, né? Elas continuam existindo.
Aqui eu trouxe uma outra fala do texto, né? Que é uma unidade social artificialmente criada e estruturada, continuamente alterada para se manter no tempo e com a função de atingir resultados específicos, que são a satisfação das necessidades de clientes existentes na sociedade e também de seus particulares. Então, como aqui mesmo diz, as instituições elas sofrem mudanças, como a gente já estudou da cultura organizacional, né? A cultura de uma organização ela vai mudando com o tempo, né? Com novos líderes chegando, com novos colaboradores, né? As próprias inovações tecnológicas, por exemplo, que a gente está percebendo hoje, né? Na época da pandemia, que foi o que a gente falou na aula passada, justamente essa necessidade de mudança das organizações. Então, um cenário histórico fez com que as organizações elas mudassem e se adaptassem às novas exigências em curto prazo de tempo, que é o que a gente percebe hoje, claramente isso. E que a hora que voltarmos, né, da pandemia, haverá uma nova forma de organização dessas instituições, né? Elas serão diferentes, elas não serão as mesmas de quando voltou. Por exemplo, a faculdade, né? Nós aqui em trabalho remoto, né? Em aulas remotas. É uma mudança na nossa organização, né? Nossa organização educacional, né? Então, a gente teve que se adaptar à mudança imposta aí pelo esse novo cenário. E eu imagino que vocês, nas organizações onde vocês trabalham, também tiveram que se adaptar a essas mudanças. Vamos supor, por exemplo, a igreja, né? Neste momento, as igrejas que não faziam transmissões online, algumas já faziam, né, pelo Facebook, pelo rádio, tiveram que se adaptar também a esta exigência. Estão fazendo missas, né, cultos online, estão fazendo carreatas, né, estão tentando se adaptar a essas mudanças que vêm acontecendo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as questões formais e informais das organizações, né? O que é formalidade? A formalidade é aquilo que é regido por normas e regulamentos, né? Informalidade é aquilo que está presente na cultura, né? Está presente no dia a dia, mas não de forma formal. Ela está de forma presente nas pessoas. Por exemplo, né, na questão da cultura, você ter vestimentas formalizadas por normas. Tem que, por exemplo, obrigatoriamente usar o jaleco, né, nas aulas. É algo formal que está especificado nas normas e regulamentos da instituição. Ou usar uniforme, por exemplo, né? É algo formal. Se algo informal, por exemplo, o professor optou por utilizar o jaleco porque é algo que é da cultura desse professor, né? Então, os alunos optaram por usar um uniforme porque é da cultura dos alunos. É algo informal, é algo que está na cultura não formal dessas pessoas, né? Então, quanto mais uma organização ela tiver sua cultura bem definida e posta em prática no seu dia a dia, mais formal será a organização. Então, quanto mais organizada e bem esclarecida é a cultura desta organização, mais formal será esta organização, né? Nas organizações, principalmente as organizações maiores, né? Há uma definição bem clara dos papéis de cada membros e de cada categorias, né? E essas regras, geralmente, elas estão presentes em regimentos e estatutos. Então, por exemplo, né, na instituição escola, está bem definido e está presente nos regulamentos qual a função do professor, do diretor, da coordenação, né? Por exemplo, num banco, está bem definido em regras e regulamentos qual é a função do caixa, qual é a função do gerente, qual é a função do gerente de negócios, por exemplo, né? Não sei quais as outras do estagiário, por exemplo, né? Então, quanto mais estabelecido for essas regras, mais formal será uma instituição. Quando uma instituição ela não possui essa definição de regras, de valores, de papéis, né, de normas, a formalidade ela começa a se dissolver e aos poucos a estrutura ela também começa a se dissolver. Então é necessário que uma instituição ela
tenha um equilíbrio entre aspectos formais e aspectos informais, né? Ele tem que ter essa parte da formalidade, que ou seja, cada colaborador, né, ou cada conjunto de colaboradores saber a sua função, né, ter as normas bem esclarecidas, porque senão acaba virando bagunça, né? E tem que ter a parte da informalidade também, que é aquela parte mais flexível da questão do trabalho, né? Que não seja um trabalho tão rígido. Por exemplo, na escola ou na faculdade, né? A gente tem a definição do horário de início das aulas, né? Horário de término das aulas, de intervalo. A gente tem os prazos bem definidos, quando que será as avaliações, né? Então, a gente tem os conselhos de classe, os fechamentos de trimestre, de bimestre. Então, a gente tem bem estabelecido esses prazos, que é um aspecto formal da organização. Mas mesmo assim, existe uma certa flexibilização em relação a isso, né? Informalmente há uma certa flexibilidade dependendo dos casos, né? Então, chegou atrasado, dependendo do caso, há uma flexibilidade, né? Então, a organização ela também tem que ter essa formalidade, mas em certos pontos ela também tem que ser flexível para que uma organização ela não seja extremamente rígida, né? Organizações rígidas, elas têm bastante dificuldade da adaptação às mudanças, né? Que é o que a gente demanda extremamente hoje, que empresas sejam um pouco mais flexíveis para se adaptar a essas mudanças, né? Então, quanto mais a cultura da organização ela estiver apenas na percepção dos colaboradores e menos nos regulamentos e regimentos, mais informal será e mais suscetíveis à interpretação também ela será, né? Então, quando não há algo definido, é suscetível de inúmeras interpretações. Então, as pessoas interpretam conforme a sua consciência, né? Conforme a sua cultura, a sua concepção, né? E aí acaba gerando uma certa desconformidade, que é o que o texto fala do personalismo exagerado, né? E à medida que, então, assim, mais tempo você passa em uma organização, mais as relações elas acabam se tornando informais, né? Então, gera-se vínculos de amizade, gera-se vínculos de maior autonomia, né? E as questões de relações hierárquicas, elas acabam gerando, por vezes, alguns problemas. Então, por exemplo, né, se tem relações de amizade ou relações de maior abertura com o gerente, com o líder, né? Então, acaba essas relações se tornando cada vez mais informais. As relações informais, elas são positivas, né? Justamente para que a empresa ela seja mais aberta, mais flexível, ela tenha um ambiente melhor, um clima organizacional de trabalho melhor, né? Entretanto, quando ocorre o personalismo exagerado, o que é esse personalismo exagerado? É como o patrimonialismo, né? Então, se cria muitos vínculos familiares, as questões formais, elas são deixadas de lado, gerando primordialmente essas relações mais amigáveis, né? E acaba gerando problemas para a organização, então. Ela tem que ter esse equilíbrio, né? De formalismo e informalidade. Ela tem que ter esse equilíbrio de que existem regras e normas a serem seguidas, mas ao mesmo tempo o líder deve sim, né, elogiar os seus colaboradores, ele deve sim criar um ambiente de trabalho bom, né, de amizade no ambiente de trabalho e não de concorrência. Mas mesmo assim, se precisar conversar mais próximo com o colaborador devido a alguma dificuldade no trabalho, tem que existir também isso, né? Então foi o que a gente até comentou das empresas familiares, né? Muitas empresas familiares, elas são muitas vezes, a informalidade ela é muito forte, né? Como você está dentro de um ambiente familiar, muitas vezes a formalidade ela acaba sendo um empecilho, né? Então as relações familiares elas acabam tornando esse ambiente mais informal que pode acabar prejudicando a organização. Então, a existência desses relacionamentos formais, né, ela exige do líder o estabelecimento desse equilíbrio, que foi o que eu falei para vocês antes, né? Então, de um lado,
ter essas regras e normas a serem seguidas, e do outro ter um ambiente de trabalho, um clima organizacional incentivador e acolhedor. Por exemplo, né, ter o reconhecimento do chefe no seu trabalho, do líder, né, ser elogiado, ter um retorno financeiro, né, condizente com o trabalho, o bem-estar no ambiente de trabalho, ter um clima organizacional agradável entre os colaboradores e o líder, né? Então, o que é a formalidade? É isso que eu falei para vocês, são os objetivos, os resultados, as regras, né? As avaliações de resultados, as atividades a desenvolver, a função de cada colaborador. E a informalidade são justamente isso, a motivação, né? O reconhecimento do processo de trabalho, um clima organizacional agradável, relações amistosas, né? Então, os tipos de organizações. Existem 3 tipos de organizações: as públicas e a privadas e a do terceiro setor. Por exemplo, né, aqui na faculdade a gente trabalha numa organização de setor privado, né? Então, primeiramente, a gente vai falar a pública. Que exemplo que a gente tem de instituições públicas, né? A gente tem vários exemplos. A gente tem escolas públicas, a gente tem hospitais públicos, postos de saúde, presídios, né? A gente tem, por exemplo, INSS, Detran, a gente tem vários correios, né? Várias organizações que são de caráter público, que são gerenciados pelo Estado ou pela União, né? Então, a instituição pública, ela busca preencher necessidades que sejam comuns aos cidadãos. Então, ela visa preencher aquelas necessidades mais gerais da população, né? E a finalidade não é a questão econômica, mas é prestar um serviço de natureza comum aos membros de uma sociedade. Claro, tem organizações públicas que geram uma finalidade econômica, por exemplo, os bancos públicos, né? Mas não é todas as instituições que têm objetivos de finalidades econômicas, por exemplo, escolas, hospitais, né? Não tem essa finalidade econômica, mas sim prestar um serviço para a sociedade, né? Para os seus cidadãos. Do terceiro setor, são, por exemplo, as organizações não governamentais, as fundações filantrópicas, vamos supor aqui, né, que tem o Rotary, entra aqui, né, que é mais conhecido aqui na nossa região, a APAC, por exemplo, a Associação de Proteção aos Animais, né, aquelas organizações de interesses artísticos culturais, ou seja, elas são instituições privadas, elas não são geridas por órgãos públicos, apesar de alguns órgãos públicos colaborar com algumas dessas organizações, né? Mas não são eles que mantêm, eles podem colaborar. E essas organizações, apesar de serem privadas, elas buscam responder problemas e necessidades da sociedade ou parcela dessa sociedade. Vamos pegar, por exemplo, a PAC, né? Associação de Proteção aos Animais. Essas associações, né, que entram dentro de associações filantrópicas, organizações filantrópicas, né, elas são geridas por voluntários que recebem contribuições voluntárias e que buscam resolver uma demanda da sociedade de que o setor público ele não resolve, né? Então busca-se resolver isso fazendo um trabalho voluntariado. A estrutura de poder, como eu falei para vocês, ela é participativa e voluntária, ou seja, ela não gera um vínculo, né, de trabalho, por exemplo, no setor público ou no setor privado, ela é mais uma questão voluntária mesmo. E a disponibilidade de recursos, ela nem sempre é fixa, ela é voluntariada, a maioria delas, né? Só se tiver alguma contribuição fixa, por exemplo, de um empresário. O Bill Gates, por exemplo, o Bill Gates tem associações filantrópicas dele que ele mantém, essas associações filantrópicas, né? Então, ele mantém. E outros empresários também fazem isso, né? Tem organizações filantrópicas ou de associações não governamentais que elas recebem ajuda do setor público, né? Do Estado, por exemplo. Então, elas recebem um fixo disso, mas é uma minoria, né? A maioria não recebe, é de questões voluntariadas mesmo. E a privada?
né? Então, a privada é a grande parte das organizações, né? São organizações então privadas e o objetivo é justamente objetivos econômicos, né? É o lucro. Essas instituições privadas elas são mais flexíveis, é, inclusive a sua estrutura hierárquica é também mais flexível, né? E frente a essa flexibilidade, as adaptações elas ocorrem de formas mais rápidas. Então, as estruturas elas não são tão rígidas, elas são mais flexíveis e são mais adaptadas aí às mudanças. E elas buscam sempre inovar constantemente, justamente porque elas estão, né, no mercado de trabalho. Então, elas demandam aí, né, da existência de pessoas, né, para suprir o seu produto e devido a isso elas sempre buscam inovar. Aqui eu trouxe uma frase do próprio texto para fechar nossa aula, né? Que diz que as organizações hoje elas são partes das sociedades dos homens. Enquanto essa sociedade se complexifica, o próprio homem vai criando novas organizações e novas formas de organização para responder às necessidades que surgem à medida em que o mundo em que ele vive vai sendo descoberto e dominado. Então foi como eu falei, as organizações elas surgiram lá com o homem sedentário, né, que eram organizações militares e organizações religiosas, e ao longo do tempo elas tiveram que sofrer um processo de adaptação e mudança, né, foram se adaptando com o tempo, e surgiram novas organizações para responder às necessidades dos homens. Então, pessoal, nossa aula de hoje é isso. Fico disponível para dúvidas. Vai ter uma tarefa para vocês realizarem. Qualquer dúvida, vocês podem chamar, podem entrar em contato. Braços para todos.